Bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você estiver ouvindo o nosso podcast. Esse é o podcast do Brasília Quad Rugby, UBSB Quad Rugby. E no nosso sexto episódio, a gente conversou com Vicente e Claudinei, do Movimento Superação de Bebedouro, São Paulo. Eles nos contaram um pouquinho da história do rugby na cidade e da história de vida deles. E se você tem dúvidas, perguntas, sugestões, pode mandar para o nosso e-mail bsbquad@gmail.com e nos acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook em @bsbquadrugby. E também contamos com a parceria da Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Baixe o aplicativo e ouça as melhores músicas e a melhor programação. Nosso podcast é transmitido todas as terças-feiras às 14 horas, inédito. Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, o podcast do PSB Quad Rugby. E hoje a gente tem a honra aqui de receber dois integrantes aí do rugby no Brasil e que fizeram um time no interior de São Paulo. Assim, a gente vê muitos times em capitais, em grandes cidades, e eles foram além e conseguiram fazer um time numa cidade de interior, uma cidade pequena, né? Então, eu queria que vocês se apresentassem aí, por favor, Vicente. Bom, meu nome é Vicente, né? Vicente Alves da Silva. Eu sou atleta e sou um dos diretores aí do Movimento Superação, tá? E é um prazer, uma honra, né? A gente está participando aí desse bate-papo, que eu acho que é muito importante aí, hoje, principalmente hoje, né? No rugby nacional. É isso aí, Vicente. Agora, Claudinei, se apresenta aí para a gente. Boa noite, eu sou o Claudinei Demite, eu sou técnico de enfermagem, eu não sou atleta, também não sou cadeirante, e estou aí para somar junto com a galera. Assim que a gente tivemos a oportunidade de ter conhecido o rugby, foi uma paixão que despertou na gente e estamos aí na lida. E também muito feliz por essa oportunidade aí que você, José, tem criado aí através do podcast, onde a gente pode estar falando um pouco do esporte aqui na nossa cidade, né? Como você mesmo disse, uma cidade pequena. A gente está aí para passar para as demais pessoas que tiver a oportunidade de estar ouvindo, como foi que a gente conseguiu atuar aí, elaborar um time, através de quê, como que foi, como manter. A gente está aqui para responder todas as suas perguntas e um pouco mais, tá bom? É isso aí, Dinei. Muito obrigado a vocês dois aí pela disponibilidade. E assim, sempre no nosso podcast a gente tenta resgatar um pouco da história de cada um, né? Eu sei, por exemplo, que o Vicente, ele era caminhoneiro. Vicente, você pode contar um pouquinho da sua história de vida para a gente? O que que aconteceu para você ficar cadeirante? Sim, claro. Inclusive, ô Zé, acho que nem todos, o Dinei conhece muito bem aí a história, né? A história toda, né, do rugby, ela até gira em torno de uma situação, né, que aconteceu. Como você comentou, eu era motorista, né? Eu era motorista carreteiro. E, inclusive, nessa época, eu era presidente de um grupo de rádio PX. E, através do rádio, eu vinha conhecer, eu não sei o que acham de bonito nele, mas o pessoal chama ele de bonitão, né? O Joel. E ele fazia parte do grupo de rádio, tá? Eu era presidente, né? Até então, eu era uma pessoa normal, né? E nessa época, inclusive, José, são poucas pessoas que sabem sobre isso. Inclusive, na época, a gente criou, no horário das 18 horas,
um horário de oração, né? Então, todos os dias, às 18 horas, a gente parava, todo mundo parava, né? A gente atuava, como quem dizia, era a nível nacional, né? Eu viajava sempre para Rondônia, e de Rondônia o sinal era muito bom. Então, praticamente a gente falava no Brasil todo, tá? E nessa época, no horário das 8 horas, o Joel comentava, até então eu não tinha sofrido acidente, tá? Eu era uma pessoa normal. O Joel comentava a respeito do Marcel, que hoje é atleta do Minas, tá? E a gente começou a fazia oração. Mas até então, o que a gente imagina com relação a alguém que sofreu um acidente, alguém que tem uma doença? A gente imagina que vai se medicar, vai para um hospital, vai se medicar, uma terapia e logo tá bem, né? E o tempo foi passando, e a gente perguntava para o Joel, né? Como é que tá Marcel? Como é que tá Marcel? E sempre orando por ele, né? Mas ele até tinha dificuldade para explicar uma coisa que só nós, né, no caso, os cadeirantes, para quem passa ou quem convive com um cadeirante, sabe o que é uma lesão medular, que até então a gente imagina, logo, logo tá bem, né? E passou o tempo, né, a gente orando, orando. Eu vim a sofrer acidente em setembro de 2005, eu sofri um acidente, tá? Eu parei para socorrer um carro que estava na beira da estrada. Enquanto eu estava na frente do carro, veio um outro caminhão, bateu. Resumo, eu fui atropelado, né? Eu, eu fui lançado, caí de cabeça, né? Eu tive uma lesão cervical, fraturei a C6 e C7, tive traumatismo craniano e a partir daí fui para o SARA, né? Estive em Brasília, fiquei 40 dias fazendo todo o processo de reabilitação e a partir daí eu comecei a ter um contato mais forte aí com o Joel, tá? Então, praticamente é uma eu acredito muito em Deus, né? Eu costumo falar que a gente faz parte de os planos de Deus, né? Ele projeta, planeja e tudo vai acontecendo, tá? Então, a questão de eu ter vindo a ser um cadeirante, no caso, hoje, foi isso. Foi um acidente, né? Aos 39 anos de idade, né? Esse acidente ocorreu no Mato Grosso, né? Eu estava indo para Rondônia. E, através desse acidente, é que tudo começou a rolar, né? Conheci Joel, fui convidado para ir em 2011, né? Até naquele campeonato que a gente teve o privilégio de conhecer pessoalmente lá em BH em 2011, né? E tudo começou por aí. Foi um acidente em 2015 que me levou a ficar tetraplégico, né? E essa é parte da minha história com relação a ser cadeirante. É legal, Vicente. Eu sabia um pouquinho da história, mas não sabia a fundo que você já conhecia o Joel assim de longa data. É bem legal saber um pouco. A gente vai se aprofundar nisso, mas, Dinei, eu também queria que você contasse um pouquinho da sua história. Você falou para a gente que é técnico em enfermagem. É, como que você resolveu fazer esse curso? E assim, no contato que eu tive com você, você sempre foi muito cuidadoso com a gente, muito atencioso, um cara bem ativo assim, na questão de estar auxiliando os atletas, não só do seu time, como de todo mundo que visitava a cidade, que estava nos campeonatos organizados aí pela cidade. Eu queria que você contasse para a gente, Dinei, como é que você resolveu fazer esse curso de técnico em enfermagem
E como que você foi parar aí com essa turma de cadeirante aí da sua cidade? José Gino, foi assim. É, eu frequentava uma igreja evangélica, e nessa igreja evangélica, na época, no ano de 97, tinha um trabalho na igreja na parte da tarde. Eu estava de férias do serviço, e eu também fui nesses cultos à tarde na igreja, que acontecia às quintas-feiras. E lá tinha uma senhora chorando com uma foto na mão. E aí ela chegou perto de mim e disse para ela que aquela foto era de um filho dela e que ele estava em Rio Preto porque ele tinha sofrido um acidente na piscina. E essa pessoa era o Júnior Visicato. Aí ela pediu para mim estar indo visitar, eu fui na casa dela no dia seguinte, e ele recentemente tinha chegado de Rio Preto. E assim, foi a primeira pessoa que eu tive contato com uma fratura de lesão medular na região cervical, totalmente inerte numa cama, com colete, não mexia braço, não mexia dedos de mão, não mexia perna. Então tudo aquilo para mim era uma surpresa de ver. E aquilo me deixou assim com muita piedade, com muita dó daquele moço, tão novo, 20 anos na época, né? E eu frequentando a igreja, e assim, todo mundo que frequenta uma igreja evangélica, enfim, tem a esperança de que vai ter a cura, de que a cura é possível, né? E de fato é verdade, ela é mesmo possível. Tudo tem o porquê e o para quê. Enfim, e aí foi se passando os dias, quando ele ainda nem sentava na cadeira, e né, ele tinha chegado recentemente do hospital, e foi passando 10 dias, 15 dias. Eu sei que dentro dos 30 dias, antes de eu retornar a trabalho, ele pôde estar sentando, porque toda vez que estava pondo sentado, que era uma novidade, a pessoa desmaia, a pressão que cai, enfim. Ele pôde estar indo à igreja comigo e foi tomando gosto, e aí eu fui levando a igrejas evangélicas. E por fim das contas, foi assim, eu fui observando as dificuldades que ele tinha, as dificuldades, sempre ajudando naquilo que podia. E a minha carreira na área da enfermagem, ela só aconteceu depois. Que inclusive nessa época, tinha um moço que também frequentava ali a casa dele, que ele era auxiliar de enfermagem, e ele dava todas as coordenadas ali, o que, que a gente deveria estar fazendo para melhor conforto do visicato. E aí foi se passando o tempo, as coisas foram mudando, né? Ele foi tendo a sua melhora e sempre a gente vendo com muita dificuldade. Embora seja uma longa história, tem muitos detalhes, eu vou pular um pouco os detalhes, porque senão nós vamos ficar aqui a noite toda. Enfim, eu vim fazer o curso de técnico de enfermagem, depois que eu conheci o Júnior, foi mais ou menos, o acidente foi em 97, acho que eu vim fazer o curso em 2003, eu fiz pelo Senac, e assim que eu terminei o curso, eu fui trabalhar no hospital municipal aqui na cidade, né? E o hospital municipal, ele abrange as nossas 8 micro-regiões, e assim, tudo que acontece na micro-região e até mesmo na cidade é dentro do hospital municipal, ele é a porta de entrada, né, da cidade. E assim, vários casos foram acontecendo, várias pessoas que foram se acidentando, e jovem, de moto, enfim, de carro, alguns morriam, alguns ficaram na cadeira, e foi essa história. O que que acabou acontecendo? Eu tinha visão de ver os meninos aqui que fraturaram coluna, que ficou paraplégico, tetraplégico, né? A gente tinha uma visão de ver eles com um olhar de muita piedade. E nessa diferença de ver com piedade, que é o natural de todas as pessoas leigas na área da saúde, todo mundo quer empurrar a cadeira, todo mundo quer, como se diz, dar uma moedinha ali, vamos dizer assim. O que que aconteceu? Quando a gente tivemos aí a oportunidade de estar conhecendo o pessoal de Belo Horizonte que veio através do Vicente, depois que ele fez a visita lá em BH, a convite de Joel, porque Marcel também era um cadeirante. E lá ele conheceu o esporte, foi aonde ele trouxe o esporte. Ele trouxe não, eles se convidaram de estar vindo fazer uma apresentação aqui, né?
E nessa apresentação que vieram fazer aqui, o Vicente disse assim para mim: olha, vai vir um pessoal aqui, você não poderia estar dando uma ajuda lá, às vezes num banho, enfim, você que entende um pouco, né? Coisas de enfermagem. Eu falei, não, Vicente, eu vou sim, pode deixar que eu vou. E aí isso foi num sábado, né? Iriam estar aqui num sábado e num domingo. Quando chegou aquele monte de deficiente, tudo dirigindo o carro, peru adaptada, eu nunca tinha visto nem carro adaptado, piorou peru adaptada, que era Davi que veio dirigindo, com outros amigos cadeirantes, 3, 4 andantes tinha, inclusive o Joel que veio junto, né? Joel veio junto, a namorada do Davi, a filha do Washington, se não me engano, e a namorada do André, na época era uma namorada, vamos dizer assim, né? Enfim, aí isso pra gente ficou uma coisa assim, foi o que eu observei em ver aquilo, que foi que todos os cadeirantes deficientes que estiveram-se ali, a diferença era assim, tentar passar para a cadeira de banho sozinho, tentar entrar dentro de um carro sozinho, tentar sair sozinho. Isso foi ficando bem perplexo no sentido de que às vezes a gente queria ajudar e era com pouca ajuda que a gente fazia e tudo já era resolvido ali, você entendeu? Dava-se para ver que o grau de liberdade deles era muito grande, perto do que a gente conhecia com os nossos da cidade. Mas isso tudo também é por viverem isolados, né, um com o outro. E aí a gente assim foi criando, se eles foram dando liberdade da gente estar perguntando, da gente estar aprendendo, da gente estar vendo a diferença dos meninos do esporte com os meninos que não praticavam o esporte. Então assim, isso foi deixando uma coisa, foi criando-se um carinho, foi criando-se uma paixão até, vamos dizer assim, uma proximidade, uma liberdade, porque assim, eles usavam aquilo que podia da gente com muito pouco, perto do que não era motivo de mostrar que estavam com vergonha, que eram tímidos, não, não era nada disso, porque logo no primeiro dia eu dei banho em vários deles. Mas você via assim que a liberdade e o aprendizado deles como deficiente era muito grande, né? Inclusive, assim, para nós, de ver vir de Belo Horizonte aqui dirigindo um carro adaptado, isso para a gente ficou assim, foi maravilhoso de saber disso. E até mesmo para mais pessoas andantes que estiveram ali na escola para ver a apresentação deles e ver que eles montavam de carro, desciam de carro, puxavam carretinha com cadeira em cima. Isso foi ficando assim muito maravilhoso. Ficamos muito maravilhados de ver. Então assim, embora os mineiros, né, tenham um carisma para tratar qualquer pessoa, que a gente foi criando esse vínculo de paixão, de carinho, de aproximação. Inclusive, com 3 dias que eles ficaram aqui, que inclusive era para ir embora no domingo à tarde, e por fim foram na segunda-feira à tarde. E no dia seguinte, eu não me lembro se eu cheguei faltado do trabalho ou se eu peguei folga abonada, sei lá o que eu aprontei, porque eu queria ter o prazer de mais um dia estar perto daquela gente. Então, de sábado e domingo, foi só poucas horas para dar todo o motivo de criar esse vínculo de aproximação com todos eles. Eu me lembro do nome de todos eles que estiveram aqui, e foi uma coisa assim muito admirável, que eu me recordo muito bem, que inclusive no dia de domingo para segunda não podia dormir na escola porque ainda estava em período de aula. Então todos foram dormir na casa do Vicente, que o Vicente tinha pego uma casa da Minha Casa Minha Vida e ela vem com um espaço pequeno, era 2 quartos pequeno, a sala e a cozinha. E o Vicente tinha feito na frente, no fundo, ele já tinha feito ali uma varanda que pegava toda a frente da casa. Então daria mais ou menos assim, 8 metros por 2,5, 3, alguma coisa assim. Então, assim, foi muito legal, foi muito bacana a gente ver a união, o vínculo de aproximação e de liberdade, de intimidade um com o outro, que foram postos colchões tudo ali, e aí deitou todo mundo ali, os que coube na sala, deitou na sala, os que coube na cozinha, deitou na cozinha, os que coube na varanda do fundo, deitou na varanda do fundo. Vamos dizer assim, aconchegou todo mundo, você entendeu? Por quê? Porque eram para ter ido embora no domingo à tarde, mas aí, a convite da diretora da escola do educandário, que lá é uma escola filantrópica e que tem muita criança, e ela queria que eles apresentassem o esporte lá.
e eles não pensaram duas vezes para atender esse convite. Então, assim, aquilo ali me chamou tanto a atenção de ver a aproximação, a forma de se locomover, a forma de tentar viver a sua felicidade, a sua alegria. Pareciam que todos estavam no melhor lugar do mundo, você entendeu? Veja bem, andaram 500 e poucos quilômetros, né? Para vir aqui numa cidade que não conhecia ninguém, praticamente o Vicente conhecia o Joel e o Marcel, mas os demais não conheciam a gente. E vieram e, vamos dizer assim, para se alojar numa escola com a ajuda de estranhos, e aí dormir na casa de um outro aleijado que morava sozinho, né? A nossa brincadeira, aleijado, modo de dizer. Dormi na casa do Vicente, que deu todo o amparato assim, não, vamos dormir lá em casa. E aí todos foram para a casa dele, e ali se acomodaram, e eu me recordo que eu quis acordar cedo para ir lá para ajudar a tirar esses meninos do chão, para que pudesse ir fazer a apresentação na escola. Aí a gente ficamos na escola do educandário, na hora de ir embora, para mim aquele dia pareciam que já eram familiares meus, sabe? Um aperto no peito de se despedir, de se saber assim, quando que eu vou ver eles? Que pessoal gente fina, que pessoal bacana, você entendeu? Então, assim, eu acredito, embora eu já tinha contato com o deficiente, que tinha o Vicente, tinha o Juninho, né? E a gente estava muito próximo nesse, mais ou menos uns 2 meses antes, por quê? Um dos meninos que a gente estava, eu já até conhecia ele, ele sofreu um acidente de moto e ele ficou paraplégico, que era o Max, né? Então tinha o Vicente, o Juninho e o Max, e 7 meses após, o Guilherme, encapotamento, né? Eu pude ter a oportunidade de ter socorrido ele com o pai depois veio a óbito no hospital, então ficou assim um vínculo muito próximo dos quatro, que a gente vivia já próximo, um ajudando o outro, um fazendo o melhor para o outro, e assim foi esse acontecendo. E aí foi aonde esse carinho, essa paixão de estar auxiliando essas dificuldades deles, entre eu e eles, entre eu e o mundo da deficiência, já não era uma coisa estranha. Aí depois me chega de Belo Horizonte esse bando de deficientes, que era os meninos do time do Javali, né? Na época eles não tinham nem o nome, não era nem Javali, eu não me recordo aqui. E aí é o que eu disse, eles com muito carisma, com muito carinho, o mineiro trata a gente, né? Eu sempre tenho observado isso. O povo mineiro é muito carismático. Foi assim, e depois eu me recordo que o Joel, quando disse assim, olha, eles estiveram aqui em agosto de 2012, e 15 de novembro tinha os campeonatos de Penápolis, né? Ele falou assim, que eles iam estar em Penápolis, e passou assim, de um jeito para nós, como se Penápolis fosse ali. Tudo bem. Para quem anda 500 quilômetros até Bebedouro, e nós de Bebedouro andar 200 para chegar em Penápolis, é claro que é logo ali, porque eles andam 700, né? E vocês de Brasília é muito mais, vamos dizer assim, é 1.000 quilômetros. Então, quando eles disseram assim, que iriam estar ali, nós não pensamos duas vezes. Eu acho que se tivesse nesse dia para ir para Penápolis, sei lá, qualquer coisa que tivesse motivo para que a gente não fosse, eu não sei o que seria que nos segurava, porque fomos para Penápolis para conhecer o que era o verdadeiro rugby de uma equipe jogar contra outra, porque a gente vimos a apresentação de um time só. Teve muita explicação, teve ali um jogo entre eles, mas tipo assim, aí a gente fomos então para lá. Quando nós chegamos em Penápolis, a gente viu todo aquele amparato, um monte de cadeirantes chegando, um monte de gente que já estava por ali, e nós chegamos para assistir tudo aquilo. Foi até engraçado que, assim, o Guilherme tinha sido recém-lesado, né, recém-fraturado, e era para até estar vindo embora. E nós não fomos com o Amparato para ficar em Penápolis, de jeito nenhum. Mas o Joel deu aquele jeitinho brasileiro e, por fim, conseguiu assim, arrumar um jeito, um canto para a gente ficar lá. Então, a gente foi para Penápolis no sábado pela manhã e nós voltamos no... Não sei se foi no domingo, que dia que terminou, eu sei que nós ficamos lá. E a gente pôde, assim, desfrutar bastante de ver o carinho, o aconchego. Como se diz assim, é aquilo que a gente vê, né? Tem poucos andantes, tem mais cadeirante do que andante nos campeonatos, a gente vê isso.
Então, assim, todo mundo pedindo uma ajudinha, todo mundo precisando de uma ajudinha daqui e dali. Isso vai criando, a gente começa também a se sentir muito útil, você entendeu? É um não custa nada fazer um isso, fazer um aquilo para qualquer pessoa numa cadeira de roda que nos pede ajuda, não custa nada. E às vezes a gente, assim, para mim, por exemplo, e principalmente, por estar com os que já estavam aqui, por às vezes não ter tanta gente que se ajuda, às vezes a gente consegue chegar no bando de um time e fazer um auxílio, uma ajuda para ele, que às vezes ele sempre estava acostumado que necessitava de 2 pessoas, às vezes até 3. Então a gente cria habilidade por estar vivenciando isso dia a dia, de fazer sozinho. Deixa eu te pôr numa cadeira de roda sozinho, deixa eu te tirar, deixa eu te pôr num carro sozinho, deixa eu te tirar. Quer dizer, são técnicas que a gente elabora, que a gente consegue criar do nada, né? Serve de, se juntarem, serve de um aprendizado. Eu me lembro que a primeira vez que eu estive lá em Penápolis, eu vi muita coisa que me surpreendeu. Aquele primeiro campeonato de Penápolis para a gente, você, a equipe toda, o rugby todo não sabe disso. Mas essa sua matéria, ela é muito importante, porque eu vou dizer aqui, eu me recordo que a gente viu a sonda, essa sonda, né, que vocês usam hoje, que inclusive ela tinha em Penápolis, e foi de lá que nós trouxemos para cá, que eu não me recordo nem quem estava vendendo, que ela era de uso melhor até para tetraplégico. E o menino me permitiu ir ao banheiro com ele, que ele foi passar sonda, e ele fez a sondagem sozinho, ele era tetra, e eu vi, fiquei maravilhado de ver aquilo. Por quê? Porque eu estava vivenciando aqui na cidade uma dificuldade com o Toninho, que é tetraplégico, é um dos mais velhos aqui na tetraplegia, ele e o Cunha, né? E assim, e eu vi que aquela sonda para ele ia ser assim muito útil, muito, muito, muito útil. Porque o Toninho assim teve uma vida muito sofrida por questão da sondagem, porque ele mora sozinho. E ele não tinha cama que era com motor para poder levar para ele fazer o que ele faz hoje. Então, assim, ele tinha uma vida bem castigada por conta da sonda de alívio, que ele passava a sonda às 9 da noite, ia para a cama, e só voltava a passar a sonda às 7 da manhã, a hora que a cuidadora chegava para auxiliar ele. Então, ele dizia assim que muitas das vezes, por volta das meia-noite, 1 hora da manhã, a bexiga enchia, e ele acordava e não dormia mais. Imagina, olha que sofrimento que esse moço não passou. Tudo porque ele não conseguia, na cama, que era uma cama de madeira normal, a fazer a sondagem. E eu, um dia, na casa dele, tentei levar para ele até um fio-guia que passava, colocava ele dentro da sonda de alívio, para ele conseguir introduzir a sonda de alívio na uretra dele, para ele ir aprendendo. Isso também ficou difícil, não foi possível. E quando eu vi essa sonda lá, que eu trouxe, essa sonda foi uma coisa assim do céu que desceu. Por quê? Eu e Vicente compramos uma caixa do menino, na época vinha acho que 30 dentro, e assim, eu corri levar para ele. Toninho, essa sonda assim, 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 porque ela já é lubrificada, né? E por fim, o Toninho conseguiu passar essa sonda, e essa sonda acabou. Eu me recordo que ele mesmo me contou, parece que ele entrou em contato com o pessoal, acho que foi até Brasília, se não me engano. Ele procurou estar comprando algumas. O Toninho foi o primeiro que entrou com um processo judicial na justiça por conta dessa sonda. Ele conseguiu essa sonda e, enfim, depois ele conseguiu cadeira, a cama, o guincho, enfim. O resultado de tudo isso foi o rugby, que chegou em Bebedouro, e de Bebedouro nós ficamos apaixonados por tudo que vimos, da forma que fomos tratados, e a gente tivemos a oportunidade de ir a Penápolis assistir um campeonato, conhecer a galera toda, e de Penápolis trouxemos a solução da vida do Toninho. Você está vendo como é que o rugby tem várias portas que eles são importantes. Outra coisa importante, eu não sei nem se agora é a hora de eu falar sobre isso que eu estou dizendo, porque a pergunta foi feita sobre mim, onde eu já cheguei. O que acontece? Muitas coisas o rugby tem atraído para a qualidade de vida de todo mundo que é uma pessoa com lesão medular, um amputado, um congênito, enfim. Conheceu qualquer um da galera do rugby, eu tenho certeza que a vida não é mais a mesma. Eu sempre costumo dizer para muitos, presta atenção,
Quem conhece o rugby, isso aqui eu falo sem medo de errar. Quem conhece o rugby, a galera do rugby, não tem necessidade de ir em psiquiatra, não tem necessidade de ir em psicólogo. Eu queria saber qual é o psiquiatra, qual é o psicólogo que consegue melhorar a cabeça de vocês quando você conhece o seu próprio bando. Isso não existe na face da Terra. Que psicólogo vai melhorar a cabeça de uma pessoa que já vive a tetraplegia, a paraplegia, e quando consegue enxergar que não é só ele que está nessa situação, e que a vida não acabou, e que a vida está aí, e aquilo. Então eu digo muito assim, vocês que são os nossos psicólogos, vocês que são os nossos psiquiatras, isso tudo é o que o rugby já disse, o rugby extrai automaticamente, né? Não tem uma pessoa que vivencia, que conhece a galera do rugby, que vê a alegria, que vê a vivência, que vê a liberdade, que busca e que quer buscar. Às vezes pode estar caindo de cara no chão, mas tipo assim, sempre se enxerga como um soberano e como eu tenho que tocar a vida. Isso é muito maravilhoso saber disso. Por quê? Porque não adianta ter rios e fortunas e fortunas e fortuna se é uma pessoa que vive em cima de uma cadeira isolada. Ela está verdadeiramente morta. Porque, assim, é aquilo que a gente enxerga. No bando do que a gente enxergou, conheceu e conhece. Né? Aqui na cidade, por exemplo. Hoje aqui, o Vicente tinha cadeira de motor. Pergunta para ele o que ele fez com a motorizada dele. O Visicato tinha cadeira de motor, pergunta para ele o que ele fez com a motorizada dele. Então, assim, é aquela história que você vê lá fora, automaticamente já vão aplicando para cá. Porque é isso mesmo, você consegue entender que a sua liberdade está naquilo que você busca, né? Hoje, uma pessoa que fica numa cadeira, que acha que o mundo acabou, que o mundo é isso, que o mundo é aquilo, não é nada disso. Hoje o Visicato tem carta, hoje o Cunha tem carta, hoje, vários meninos que a gente conhecia aqui que não tinha a carta, a habilitação, vamos dizer assim. Hoje tem seu carro, tem sua habilitação e quer viver a vida, filho, quer curtir. Esse é o mundo que o rugby traz para aqueles que chegam logo de início, que às vezes pensam assim, eu não vou gostar disso. Presta atenção, isso não é nenhuma questão de quer gostar ou de não quer gostar. Isso aí para você é uma fisioterapia, é qualidade de vida, é divertimento, é entretenimento, é o mundo que você precisa. Esta é a mais pura da realidade. Você entendeu? Faz outra Nossa, pergunta, senão eu vou ficar a Vicente. noite inteira. Nossa, Vicente. Ô, Vicente não, Dinei. Foi demais, assim. Você acabou falando muito mais do que eu perguntei, mas, assim, falou só verdade e coisas muito importantes, assim. Que é bem isso, que o rugby, ele transforma a vida das pessoas. E aí, por isso que a gente teve a ideia de fazer esse podcast para deixar um pouco registrado a importância do rugby, não só na vida dos atletas, né, mas de várias pessoas que rodeiam e que conhecem o esporte. Mas eu queria voltar agora para um pouco sobre a história do rugby aí na cidade. Vocês falaram aí que Minas foi meio padrinho de vocês, né? Que vocês foram para Minas para conhecer, para ver como é que era a modalidade. Depois eles toparam fazer uma apresentação na escola, aí em Bebedouro, chamaram vocês para o Campeonato de Penápolis. Eu lembro de vocês nesse Campeonato de Penápolis. Conversei muito com o Vicente, conversei com o Dinei e teve essa troca bem bacana. Mas, Vicente, eu queria que você contasse para a gente aí um pouco da história do movimento de superação, né, de Bebedouro, que dele acabou surgindo o time de o time de rugby cadeira de rodas aí da cidade. Sim, é verdade, né, o Zé? E, rapaz, dá para escrever. Inclusive, fomos convidados para escrever um livro. E tudo gira, inclusive o nascimento, crescimento e vida do movimento de superação gira em torno do rugby. E nasceu justamente através dessa vinda, né? Do pessoal até então
O Dinei comentou a respeito de distância, são 600, tá, Dinei? 600 quilômetros, né, de distância, Bebedouro ao BH. E tudo Minas Quad Rugby, né? Hoje hoje é o Javali, né? O pessoal do Javali, mas é Minas. Isso, acho que era Minas mesmo. Era BH Então, Rugby. oi? É BH, Era justamente. É BH, BH lembrei agora. Rugby. É BH Rugby, justamente. E tudo gira em torno dessa vinda deles aqui, tá? Eu acredito que se eu contar direitinho, a gente poderia ficar aí o restinho de noite que falta, tá? Falta um restinho de tempo que falta aí para amanhecer dia. O... Eu gostaria de destacar duas pessoas, tá? Primeiro, o Marcel, tá? Marcel, que teve um peso muito grande. Marcel e Davi são pessoas fundamentais aí que tem um peso muito grande aí com o nascimento aí do movimento de superação, né, que qualifica aí MSB hoje, MSB Quad Rugby, né, Movimento de Superação Bebedouro. E eu gostaria de destacar primeiro aí o Marcel, né, contei parte da história, a gente rezou muito, né, pelo Marcel quando eu andava, né, através das orações que a gente fazia ali no grupo de rádio. E eu me lembro muito bem que depois que eu sofri o acidente, né, que eu fui para Brasília, tudo, eu me lembro que a gente aí que começamos a ter um contato, porque até então eu conhecia Joel através do rádio, né? Eu sofri acidente em 2005, 2011 eu tive a oportunidade, o convite também do Marcel, do Joel, de ir participar daquele campeonato, de participar de assistir, né, aquele campeonato lá em 2011, que você se lembra muito bem. E eu me lembro que a nossa amizade começou a se fortalecer pós-acidente, é claro, né? Que aí eu comecei a ter um contato com o Marcel, e na época, se existia hoje Facebook, na época Orkut. E eu me lembro como se fosse hoje, tá? Eu me lembro como se fosse agora. Marcel, as palavras de Marcel. Existia um codinome, né, no rádio, inclusive até hoje eles me conhecem como Faísca, tá? Eu me lembro que ele falou, Faísca, montamos um time de rugby aqui em BH. Montam aí também para a gente poder participar de um campeonato. Então, isso foi uma injeção na veia de uma forma, né, que eu não me esqueço jamais das palavras de Marcel. Isso motivou muito, né? Me motivou muito a questão da gente estar lutando, correndo atrás para que o interior, né? Para quem conhece no caso o rugby numa grande cidade hoje só capitais, né? Com exceção a Campinas, isso, só capitais, com exceção a Campinas, né? Que é uma mega cidade, dificilmente se consegue criar e manter, né? Criar já é difícil criar pela dificuldade de você trazer o tetraplégico, né? Manter, então, para quem está dentro sabe muito bem o que isso significa.
tá? Eu destaquei Marcel e gostaria de destacar também o Zé. Peço perdão por prolongar um pouquinho, mas eu gostaria de destacar essa história que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Davi foi fazer uma viagem para o Nordeste com o Joel, bonitão, né? Todo mundo conhece por bonitão. E nessa viagem, eu me lembro que o Joel ele falou bem assim, Faísca, a gente vai estar indo para, se você quiser, a gente vai aí para Bebedouro para fazer uma apresentação, tá? E tudo começou aí. E daí eu comecei a, conhecendo as dificuldades do dia a dia, eu comecei a colocar empecilho. Né? E aí eu me lembro que Joel colocou no Viva Voz e Davi estava tava do lado. E aí eu comecei a questionar. Eu falei, poxa, mas para vocês virem para Bebedouro, né, existe a questão do transporte, né, a dificuldade para... E aí Davi falou, não, a gente se organiza aqui e vai. E aí eu comentei a respeito de local para dormir. Isso, acho que por isso que eu sou tão encantado pelo rugby, tá? Eu sou encantado, sou apaixonado pelo rugby por isso, tá? Eu comecei a colocar o empecilho e Davi foi matando um por um. Eu falei, Davi, a gente tem a dificuldade com relação... Vocês estão a 600 quilômetros de distância. Davi falou assim, a gente se organiza e vai. Aí eu questionei com relação a local para dormir. Ele falou, bom, a gente vai estar indo, se organizando para estar indo. Qualquer lugar, que a gente dorme em qualquer lugar, você pode ficar tranquilo. Aí eu pensei bem, eu falei, poxa, e alimentação, né? A gente não sabe o gosto de vocês, o que vocês comem. E se caso eu não conseguir a alimentação adequada para vocês? E ele comentou que, olha, se a gente está bancando a viagem, a gente dorme em qualquer lugar, se a gente não conseguir comprar uma marmita ou se a gente não conseguir comer, uma forma de se alimentar, aí eu comentei, poxa, e quadra? Eu não sei, eu tenho que correr atrás de quadra e tal. E se eu não conseguir quadra? Davi quebrou mais essa. Ele falou assim, Faísca, se você não conseguir quadra, a gente joga no meio da rua. Aí eu falei, poxa, cara, e se eu não conseguir um público para ir para que vocês, para ir assistir vocês, para prestigiar a vinda de vocês? Ele me falou, eu me lembro como se fosse agora, a gente falando em viva voz ali, ele e Joel, Faísca, fique em paz. Se você não conseguir ninguém para estar aí prestigiando a gente, você vai. Eu falei, eu vou. Aí ele falou assim, então a gente vai também. A gente vai de Belo Horizonte para Bebedouro, se você for assistir a gente. Aí ele quebrou minhas pernas, cara. Aí não teve como. E mais um detalhe, eu me lembro que eu fui conversar com o secretário de esporte aqui de Bebedouro para conseguir, porque dependia de um recurso, dependia de alimentação, era 15 pessoas, e assim como o Dinei comentou aí sobre a minha casa, né, uma casa de Coab, pequenininha, a gente transformou aqui num quartel-general, foi a coisa mais maravilhosa, mais fantástica do mundo, cara, 15 pessoas dormindo numa casa de Coab, então foi um... E voltando aí, quando eu fui conversar com o secretário de esporte, ele que está acostumado com os deficientes da cidade aqui, ele olhava para minha cara e aí
Eu falei, vem um pessoal de Belo Horizonte, eles vão vir dirigir, são todos tetraplégicos. E eu me recordo que ele olhava na minha cara com tipo assim, uma cara de piedade. Eu acho que ele pensava assim, poxa, esse cara, além de físico, ele não bate bem da cabeça. Como é que é? Tem uma equipe, tem um atleta de Belo Horizonte, eles vêm dirigindo, vão vir aqui fazer uma apresentação, né? E, e olha, foi difícil para correr atrás de recursos por conta disso. O pessoal, acho que até hoje, não acredita no fato do Minas, parabéns, né? Davi, um beijo no coração, cara. Eu tenho muito orgulho de você fazer parte da nossa história aqui. E a partir daí, ô Zé, é que surgiu, foi uma injeção de ânimo que, baseado na vivência que a gente tem até hoje, que melhorou muito, mudou muito. Mas eu sinto, quando eu vou num local que o pessoal começa a questionar por isso, por isso, por isso, até voltando um pouquinho atrás, quando eles vieram aqui em Bebedouro, que a gente foi fazer a segunda apresentação, eu me lembro que a gente encostou num local não adequado, né? Não adequado, e no local errado, na verdade. Era para encostar perto da quadra e a gente parou num local onde tinha uma parte de grama. E aí foi falado, não, encosta lá, mas tá perto. E aí todo mundo alegre, não, a gente já vai tocando cadeira aqui mesmo, que a gente já vai aquecendo. Então eu já imaginei, nossa, se fosse a turma de Bebedouro, eles abrem até processo, dá até processo, tá? Que eu já vi muito. Eu frequentei uma entidade aqui em Bebedouro porque precisaram andar 2 ou 3 quadras, você não tem ideia o problema que criaram. Então, assim, o rugby é um mundo diferente, né? Eu venho de estrada, a estrada me ensinou muita coisa, né? Então, e quando eu vim para o mundo do deficiente, né, que eu fiquei cadeirante, que eu comecei a ver, eu pensei, poxa, é isso que ser deficiente? Que tristeza. Mas quando o pessoal do Minas veio para Bebedouro, que vieram dirigindo, são 600 quilômetros, e para quem conhece muito bem o Brasil, sabe que são os piores trechos de estrada, morro, curva. Então, assim, é uma coisa fantástica. E Movimento Superação nasceu daí. Superação que vem da força de atletas do rugby. Vocês transmitem isso para a gente, tá, Zé? É uma força que... E é por isso que a gente sobrevive aqui. A gente sobrevive por isso, por essa força, por essa energia positiva, É uma coisa fantástica, tá? É uma coisa... O movimento superação, ele surgiu daí, né? Tem um carinho muito grande aí, Davi, Marcel, mais uma vez, e os demais, né? Os demais atletas aí que a gente vai para campeonato. Eu acredito que eu não perdi de Penápolis, né? Tem um carinho muito grande também pela Letícia, né? Que tem uma força também para poder organizar. Eu acho que essa mesma energia que vocês passou para a gente aqui, eu acredito que foi a Letícia, né, de Penápolis, também foi contaminada, e eu acho que com essa mesma garra que a gente consegue levar o movimento de superação adiante, é que ela consegue organizar esses campeonatos lá em Penápolis.
É bem, isso, a gente fez o episódio anterior com a Letícia, e você resumiu bem aí. Ela também foi fisgada aí pelo rugby, porque o rugby em cadeira de rodas no Brasil, ele é muito, muito mais do que um esporte, né? Ele, ele é bem isso, ele traz uma completude, assim, uma gama de coisas que a gente mal consegue descrever. E essa garra de todo mundo, não tem tempo ruim para dormir no chão, não tem tempo ruim para comer marmita, não tem tempo ruim para um monte de coisa, né? E que essa história do rugby trouxe, que eu acho que é muito, muito importante. Mas eu queria que vocês contassem para a gente um pouco. Vocês criaram o movimento de superação e ainda demorou alguns anos para conseguir fundar realmente o time, né? Os atletas, angariar os atletas. E eu queria que vocês contassem para a gente como é que foi começar o time mesmo, juntar os atletas, e aí vocês tiveram a ideia também de organizar campeonato, né? Então vocês são um dos poucos times que também organizam o campeonato no calendário do rugby. E como que vocês têm feito para arrecadar fundo, apoio, para manter o time, para organizar os campeonatos? Aí, quem quiser pode começar. Eu vou dizer, então. Eu vou falar um pouco, depois o Vicente relembra, ajuda a lembrar aí se eu pular alguma fase. Aconteceu que se assim, como eu tinha dito, né, a gente ficou maravilhado com o primeiro campeonato que a gente assistiu ali em Penápolis. E eu me recordo que houve a oportunidade de a gente ter conhecido, até mesmo foi por telefone. Não, foi por telefone? Não, não foi por telefone. Em Penápolis, a gente conhecemos o presidente da BRC, que foi o Luiz Cláudio, e a Michele, isso. Enfim, a gente comentamos até a gosto deles sobre querer organizar um campeonato aqui, né? E deu a entender assim, eu não sei de que forma que eles tiveram uma visão da nossa cidade, do nosso local aqui de vivência, que eles também alimentaram essa ideia. E eles tiveram, então, assim, muito interesse em estar vindo para cá para querer organizar um campeonato aqui. Que na época, esse campeonato que eles queriam trazer para cá era até o brasileiro. Nós se entusiasmamos tanto que a gente não sabia, assim, que para um brasileiro a quantidade de equipes, como funcionaria o regulamento, né? E assim, a gente ficou todo feliz de receber eles aqui, deles então virem para cá. Eu me recordo que veio a Michele, veio o Luiz Cláudio e veio o Carlos, né? A gente buscamos eles ali no aeroporto em Ribeirão, eles vieram para conhecer a estrutura da cidade para um brasileiro. Mas para nós que não sabia nunca o que era um brasileiro, para nós é um campeonato, vamos dizer assim. Então eles vieram e a gente então ficou de levar eles nas quadras que tinham aqui. Time a gente não tinha ainda, né? Time nós não tínhamos. Aí a gente pegamos, né? A gente já tinha a nossa perua Kombi, então a gente começou a levar eles nas escolas. Nós fomos na escola que os meninos do Minas alojou, na quadra, mostrar a escola. Nós fomos na escola que é no bairro, quase na região central, que é Augusto Vieira. Também mostramos, não, ali nós mostramos no último dia que eles foram embora, que eles vieram na sexta e retornaram no sábado. E nós fomos no ETEC. Mas para entrar dentro do ETEC precisava de agendar, né? Como a gente não sabia, o vigilante ali falou: olha, no sábado de manhã, aqui para entrar tem que ter autorização da diretoria, precisa agendar, enfim. Então só vimos por fora a escola. E aí, na hora que eles foram embora, no sábado, a gente então levou eles na escola Augusto Vieira. E na escola Augusto Vieira estava tendo um campeonatozinho de handball em cadeira de rodas. É handball? Não. Não era o basquete, aquele outro é o handball, se não me engano. E aí, o que aconteceu ali? Estava tendo um campeonatozinho com uma equipe de Ribeirão, com uma equipe de Olímpia,
cidade aqui próxima, Ribeirão Preto, e o time daqui. E nesse dia, inclusive nesse dia, o Luiz Cláudio teve a oportunidade de conhecer ali o prefeito daqui da nossa cidade, né? O prefeito na primeira gestão dele. E ficou uma coisa bastante assim surpresa, que quando eu peguei o Luiz Cláudio no aeroporto, ele virou e disse assim, ele me contou uma história falando do João, lá da Andef, que o João, a mulher do João, ou o João, tinha parente que era meio que próximo ao prefeito, alguma coisa assim, ou da mãe do prefeito. Eu meio que não entendi muito, enfim. O que aconteceu? Aconteceu que no retorno, nesse dia, mostrando a escola Augusto Vieira, o prefeito estava lá. E o Luiz Cláudio entrou nesse assunto com o prefeito do João do Rio de Janeiro. Na mesma hora, o Luiz Cláudio pegou o celular, ligou para o João e colocou o prefeito para falar com o João. E parece que é primo. Olha só que coisa, né? Negócio de outro mundo. Então, o prefeito daqui da cidade falando com o João lá no Rio de Janeiro, que são parentes mesmo, mas assim, são primos, né? Coisa de primo é coisa distante, que a gente não vê todo dia, não vê sempre, ainda mais primo em Rio de Janeiro com bebedouro, vamos dizer assim. Enfim, essa foi uma da história sobre um campeonato para realizar em Bebedouro. Bem depois que tudo isso aconteceu, foram embora, aí a Michelle falou assim, olha, a gente depois liga para falar se foi aprovado ou não o campeonato de rugby brasileiro em Bebedouro. Tá bom. O que aconteceu? Mais dias depois, a Michelle liga para a gente dizendo que a estrutura das quadras da nossa cidade, inclusive teve a quadra da Cooper Citrus, que a Cooper Citrus faz parte de uma cooperativa, e eles têm uma quadra lá em cima no Alvorada, e eles gostaram muito daquela quadra. Então aquela quadra se encaixaria, mas a parte logística não. Aí eles quiseram até saber onde tinha hotel, a gente falou perto da rodoviária, foram no hotel da rodoviária para conhecer, né? Ali em frente à rodoviária tem um hotel muito bom. Enfim, eles gostaram até da forma do hotel. Fomos também no outro hotel lá em cima, que eles se hospedaram nesse hotel da rodoviária. É. Fomos no outro hotel lá em cima, perto da pista, e eles viram que também não era nada muito tão longe. Só que a gente tinha dificuldade de van para transportar, né, os atletas, enfim. E aí a gente, então, quando também foi passar para eles, quando ela ligou sobre a quadra da Copercito, eles não tinham interesse em emprestar e nem alugar, que a BRC até alugaria se eles autorizassem fazer, que era uma forma deles querer que o campeonato acontecesse aqui. Mas, por fim, não teve sucesso. A Copercitos não emprestaria a quadra, que inclusive ela passou para ser aquele clube passou para ser de uso dos funcionários, entendeu? Então, assim, ficaria uma coisa bem difícil em conseguir por uma semana que ia ser os campeonatos, enfim. E aí, por fim, então, a Michelle disse que em Bebedouro não seria possível realizar o Campeonato Brasileiro por conta da estrutura. A cidade não tem estrutura para isso. Aí nós se entristecemos, meu Deus do céu, não vai, não pode, não pode. Resultado, ela disse que a gente poderia realizar, sim, um outro campeonato, que seria igual os campeonatos que a Letícia faz em Penápolis, mas não um campeonato oficial como uma Copa Caixa ou então um campeonato brasileiro. E aí a gente voltamos a se animar. Esse campeonato que era para acontecer aqui, ele já estava fora da data que ele tinha que acontecer lá, que ele acontecia lá no Rio, e por fim foi passado para fevereiro, isso, fevereiro. Em meados disso, o que acabou acontecendo? O pessoal do Minas me conhecia, enfim. Eu recebi um convite de Marcel para fazer parte da equipe para ir para o campeonato lá no Rio, lá na Andef, né, em Niterói. E aí, então, eu aceitei, né? Tem uma história tão bonita, tão fantástica aí nesse meio, enfim. Eu sei que o tempo não tá para tudo isso. Aí eu fui nesse campeonato com o Minas lá no Rio de Janeiro, em Niterói. O Luiz Cláudio me tratou muito bem, as meninas, todo mundo, né? Fui acompanhado do time do Minas. E, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer o João. Então, o João ia lá para ver os campeonatos, às vezes ele ia de manhã, às vezes ele ia à tarde, enfim. Ali na Andef,
tinha uma equipe que tinha deixado de existir e tinha várias cadeiras de rugby ali. E aí, o que que aconteceu? Um dia antes, o Luiz Cláudio até falou assim para mim: olha, fala com o João sobre essas cadeiras, que às vezes ele dá para empresta para vocês, dá para vocês, enfim. E o que que aconteceu? Eu fiquei matutando, nossa, olha que cadeira, olha que cadeira. Abre aspas. Deixa eu voltar um pouquinho só. A gente tinha ganhado umas cadeiras do time dos gladiadores que o Carlos Kamarowski nos deu. Quando ele esteve aqui com a Michelle e o Luiz Cláudio para ver a cidade, ele nos cedeu umas cadeiras. Essas cadeiras ele mandou pela empresa para Ribeirão Preto e a gente foi buscar de carro lá. E a gente trouxemos essas cadeiras aqui na cidade, e o dia que eu trouxe essas cadeiras, os meninos estavam tudo lá na antiga Estação Cultura daqui, que era uma estação de trem, e pensa, nós desembrulhava aquelas cadeiras e descia aquelas cadeiras da carretinha, era cadeiras assim, bem sucateadas, que era do Gladiadores. Mas aquilo para nós era como se nós estivesse desembrulhando Ferrari. A gente colocava elas assim, eu lembro que tinha os aros, né, os raios, enfim, umas tinha eixo, umas não tinha, os pneus, pneu cheio não tinha nenhuma com pneu cheio. Mas enfim, aquilo para nós era como se fosse Ferrari que o Carlos mandou. Pensa, o Gladiadores também faz parte na nossa história aqui muito, enfim. Fecha aspas. Aí o que que aconteceu lá no Rio? Lá no Rio. E eu fiquei pensando, enfim. Quando chegou no último dia, o João me chamou no escritório dele lá dentro. Aí ele me chamou no escritório dele, e eu fui lá, subi lá. Ele falou: olha, eu te chamei aqui, que eu vou te dar uns documentos, uns livros, algumas coisas assim, eu quero que você leve para o Fernando, que é o prefeito daqui, Fernando Galvão. Aí ele falou: olha, eu vou colocar meu telefone aqui na capa, então você dá isso aqui para ele. O que que era? Eram livros, algumas coisas para conhecer a estrutura da Andef, lá em Niterói, enfim, enfim, enfim. Ele colocou o telefone dele, e eu falei: pode deixar, João, que eu entrego sim, maior prazer. Então aí eu não falei nada. Ali foi o momento de oportunidade de pedir para o João aquelas cadeiras. Mas eu senti assim, não, não vou falar. Sabe por que eu não falei? De medo de ouvir um não. Mas ao mesmo tempo eu senti assim, essas cadeiras, porque assim, tinha roda, mostrava assim, mostrava não, eram melhores, né? Qualidade, era a cadeira que estava em uso dos meninos aí, enfim. Por fim da história, eu vim embora com aquilo assim, eu não pedi, mas vai dar certo de pedir, eu não vou esquecer. O que que aconteceu? Quando eu cheguei aqui na cidade, eu levei eu cheguei, né? Porque o dia que eu fui, inclusive, antes de eu ir, que eu trabalho aqui na Coordenadoria de Acessibilidade junto com o Sérgio Marim, que é o coordenador nomeado pelo prefeito. O Sérgio, a gente até estava num velório de um ex-prefeito aqui da cidade, e, se não me engano, foi nisso. Eu não me lembro se era um velório, o que que foi. Na Câmara, o Sérgio disse assim para o prefeito: Claudinei vai lá para o Rio, ó. Claudinei vai num campeonato que vai ter lá, do Luiz Cláudio, aquele que teve aqui lá na escola Augusto Vieira, enfim. Aí o prefeito disse assim: olha, Claudinei, leva boas recordações, dê lembrança para o Luiz Cláudio, para o João, se precisar de alguma coisa, você liga, enfim. Então, quando eu trouxe esse material de lá para cá, aí o Sérgio até ligou no gabinete para a secretária dele e falou: olha, o Claudinei trouxe do Rio alguns documentos e que é para entregar para o Fernando. Você agenda aí? Aí a secretária agendou, então eu fui até ele para levar esse material. E aí eu falei para ele, então, assim, o prefeito, inclusive nesse dia não foi nem só eu, foi o Sérgio Marim, foi o Sérgio Corrêa, que era o presidente da entidade. E eu até falei para ele assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, né? Que ele deu muito apoio para a gente quando a gente iniciou com a entidade. Na verdade, não era nem a entidade, na verdade, era só Movimento Superação. Ele deu muito apoio, porque ele viu o nosso trabalho, que era lindo, maravilhoso, e até hoje. Se tem um povo que faz um trabalho lindo, maravilhoso, honesto, digno, com caráter, uma entidade chama Movimento Superação. Pode ter outras, mas eu conheço Movimento Superação.
Nós somos muito honestos, nós trabalhamos com muita integridade, com muita fidelidade, você entendeu? Então nós enche a boca e o peito para falar, por quê? Porque é isso mesmo, é a realidade. Então ele deu muito apoio para a gente pelo trabalho que a gente sempre desenvolveu. E eu falei para ele assim, olha, lá na Andef tem umas cadeiras de rugby que não estão em uso. E o Luiz Cláudio falou para mim falar para o João nos emprestar, nos dar, enfim. Só que eu não tive coragem. Eu estou deixando para você pedir, já que ele tem um grau de parentesco com você. Aí na hora ele catou o celular e ligou atrás do João. Só que o que acontece? A comunicação daqui para lá é muito difícil, assim, é muito ruim, sabe? Dá muito sem sinal, né? Enfim, por fim, ele fez isso depois por e-mail, né? E-mail. Quando passou aí um certo período, mais ou menos alguns meses, eu me recordo, sim, muito bem claro, que o Luiz Cláudio, que tinha organizado um campeonato brasileiro, eu não sei se foi, se não é Valinhos, eu não sei se é Valinhos o nome, eu não me recordo, que ia ter um campeonato lá para aquele lado, ou do lado do Paraná mesmo, não me recordo direito. Eu me lembro que aí nós não iríamos, porque nós não tinha nenhuma cadeira rodando. Nós tínhamos, sim, as cadeiras que o Carlos tinha mandado, que estava bastante sucateada, que precisava de eixo, precisava de pneu, precisava de tecido, enfim. Só que a gente não sabia nem o lugar que vendisse isso. Nosso único contato era o André, lembra? O André, que era do Minas, era nosso intermediário para comprar pneu, para comprar isso, para comprar aquilo. E assim, a gente não tinha recurso para estar comprando essas coisas. E aí, o que, que acontecia? Se viesse aquelas da Andef, nós ia ter cadeira, né? Enfim. Então eu me recordo que aí eu fui num evento na Fafib, e nesse evento da Fafib, que é uma faculdade aqui, o prefeito estava. Aí ele virou e falou assim, Claudinei, eu mandei por e-mail o pedido das cadeiras lá para o João, viu? Eu mandei. Aí o que, que aconteceu? Nesse mesmo dia, eu fui para o meu trabalho, eu sei que o meu celular tocou, se não lembro se foi o celular, se foi o telefone fixo, era o Luiz Cláudio, falando para a gente por que, que a gente não tinha cadastrado ainda para ir no Campeonato Brasileiro. Nesse campeonato, eu me lembro, acho que era brasileiro mesmo, é. Aí eu falei assim, ô Luiz, só um minuto. Falei, Luiz, como que a gente vai num campeonato se a gente não tem nenhuma cadeira rodando? Ele quis dar muito incentivo, muito apoio, muita força, assim, falando, nem se fosse para ir em quatro, nem se fosse para se arrastar em quatro, mas em quadra, mas que tinha que ir, enfim, enfim. Ele nos deu tanta força de ânimo de ir, que deu até a entender assim, que se nós montasse um cadeirante numa carriola e empurrasse, tipo assim, podia entrar em quadra, mas tinha que ir com o nome do MSB, filiado, enfim. Aí eu disse para ele, olha, a resposta daquele lá, cadeira lá da Andef, o prefeito, inclusive, acabou de me falar hoje pela manhã que mandou. Aí ele disse assim, mas vocês não ligou para o João? Eu falei, não, a gente está esperando a resposta dele. Ele falou, liga para o João, enfim, enfim, enfim. Isso foi numa sexta, se não me engano, acho que numa sexta, é. O que aconteceu? Na mesma hora eu desliguei o telefone ali com ele e aí liguei para o João. Ele deu o telefone do João, porque eu não tinha o telefone do João. Quem tinha era o prefeito. Ele me deu o telefone do João, eu liguei. Na mesma hora o João falou assim, pode vir buscar. Pode vir buscar. Tipo assim, de um jeito, pode vir buscar. Veja bem, na mesma hora que ele falou isso, que eu desliguei o telefone, eu já liguei pro cunhado do Juninho, Visicato, e falei assim, Regi, ô Regi, você pode ir para o Rio amanhã, né? A gente paga os gastos. Ele falou assim, onde você tem que ir no Rio? Eu falei, lá em Niterói, lá na Andef. A resposta que eu vi do Regis falou assim, vamos, por quê? Porque o Regis tinha, e até tem a van, que ele tinha distribuidora de frios, então ele tinha uma van furgão novinha que ele tinha comprado. E ele falou, que dia que nós vamos? Né? Eu falei, amanhã, né? Nós temos que chegar lá até tal hora da tarde, porque daqui no Rio é 700 e poucos quilômetros. E aí, então, pensa que eu não dormi mais. Já liguei para o Vicente, já ficou tudo certo de nós ir para o Rio.
nós saímos daqui de Bebedouro por volta das 2 horas da manhã, uma coisa assim, e fomos para esse Rio de Janeiro, eu e o Regis, lá em Niterói. E vai, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos. Eu sei que amanheceu o dia, nós estamos indo. Aí, vai escutando. E o João, aí eu liguei pro João, falei que nós estávamos indo, que já que podia ir, né? Olha, bem ansioso assim. Ele falou, pode vir. E fomos. Eu me recordo que quando foi 1 hora da tarde, a gente foi passar na Polícia Federal, lá antes da Serra das Araras, e o Regi tinha que ter entrado lá. Só que a van estava vazia, ele não entrou, ele seguiu na pista. Mas nós não andamos 500 metros, tinha a polícia na pista e parou a gente. Aí estaciona ali à direita, nós, como várias condução, parado ali, ele segurou nós ali e parece que até deu uma multa, porque o Regi não passou lá para fiscalizar. Ah, por que não passou? Ah, não passou porque a van tá vazia, não tem nada. Mas mesmo assim tinha que ter passado. Ele segurou a gente mais de 2 horas e meia, 3 horas ali. Tudo para liberar um papel. Tipo assim, foi mais um castigo do que uma agravância. Aí, eu me recordo que o João ligou para mim. Quando o João ligou para mim, a gente não ia conseguir chegar a tempo na Andef para pegar essas cadeiras. Aí o João disse assim, olha, vocês não chegaram ainda, enfim. Aí eu falei, ô João, nós está aqui numa polícia aqui que cercou nós na beira da pista, né? Enfim, da Polícia Federal. Aí ele disse assim, então vamos fazer o seguinte, olha, eu vou para uma reunião, então a hora que você chegar aqui, eu já vou deixar conversado, que hora mais ou menos vocês chegam? Eu falei, lá pelo umas 5 horas da tarde. Que nada, porque dali lá ainda é muito longe. Por fim, ele falou, então eu vou deixar já autorizado que vocês vão chegarem aqui. Então vocês podem se hospedarem aqui e voltarem amanhã. Ou vocês vão querer pegar e voltar para trás? Não, 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 não foi isso que ele disse, não. Porque ele ia estar na reunião, quem poderia liberar a cadeira para nós já não ia estar mais lá. A gente falou, a gente volta amanhã então, amanhã, após pegar as cadeiras, a gente volta. Foi isso mesmo. Aí a gente saímos dali, fomos, chegamos na Andef por volta das 18 horas, mais ou menos isso, né? A gente chegamos lá, e aí então a gente entramos e a gente ia dormir lá. Aí, quando deu umas 8 horas, 9 horas da noite, bateu lá na porta do quarto. Inclusive, a gente se hospedou no quarto que eu tinha me hospedado lá, quando eu tinha ido no campeonato. E aí, era o João. Ele falou, ô, João, você é aqui, olha, você veio aqui nos ver, enfim, enfim. Ele falou, eu vim. Vocês querem carregar as cadeiras agora? Nossa, quando ele falou aquilo, foi a maior alegria do mundo. Sim, se puder, João, né? Ele falou, não, sim, porque às vezes vocês vai querer sair na madrugada e o funcionário vai chegar aqui por volta das 8, 9 horas. Então, se vocês quiserem, eu abro ali para vocês, enfim. Aí o Regis já tinha parado a van lá, eu e ele carregou as cadeiras, né? Inclusive, colocou até uma cadeira que não era nem para ter vindo, que era uma cadeira de marca Melrose. Ela era uma cadeira diferente das que ele tinha dado. Mas vai escutando a história. Aí a gente trouxemos, então viemos embora. Chegamos aqui no outro dia à tarde, por volta das 5h30, 6 horas da tarde. Descarregamos na casa do Vicente essa cadeira. Essas cadeiras. Mas mesmo assim, por exemplo, já não ia mais, já não era mais tempo de dar tempo da gente ir no campeonato que a gente tinha sido convidado. Inclusive, nós somos convidados, sim, mas assim, nós não tinha ainda se filiado, eu não me recordo se nós já tinha CNPJ ou não, eu não me recordo se nós já estávamos ou não filiado à BRC para estar indo nesse campeonato, né? Porque para ir ao campeonato tem a anuidade, tem a inscrição para pagar, enfim, né? A anuidade é quando você filia. Enfim. Aí, tipo assim, por fim, a gente não tivemos, então, nesse campeonato que a BRC nos convidou e contou com a gente que se tivéssemos lá. Parece que já até tinha colocado a gente na grade para disputa de campeonato, veja-se bem. E aí, assim, as coisas foi se firmando, e aí a gente, então, se preparamos para a gente começar os nossos treinos aqui com essas cadeiras. A tal da Melrose que veio a mais é uma coisa engraçada, é uma cadeira cara, uma cadeira que não era para ter vindo.
Quando o dono dela, ele não soube que ela veio, ele viu foto, vai escutando. A gente, os meninos que começou a sentar nas cadeiras, desprezou essa cadeira. Por quê? Porque ela era diferente das outras. Tipo assim, era a mesma coisa se tivesse um monte de, vamos dizer assim, um monte de Honda Civic, mas tem aqui um Toyota. Não, ninguém quer esse Toyota aqui não. Então era uma cadeira que ela ficou excluída, né? E aí, tipo assim, a gente começou a receber ligação, mensagem, por causa das fotos que foi postadas. Aí que o dono dela viu que essa cadeira era dele, que ela só estava guardada lá. Pensa no desespero que ele ficou, né? Mas assim, ela ficou muito bem cuidada, aí a gente se organizou para a gente estar devolvendo ela, nós levamos até Ribeirão e despachamos elas novamente para ele. E aí o nosso processo de treino, como é que foi? O processo de treino foi que a gente começou a rodar numa quadra aqui, numa quadra ali, numa quadra lá, numa quadra cá. Fim da história. Vamos organizar o campeonato em Bebedouro. Tá bom. Quando nós pensamos em organizar o campeonato em Bebedouro, nós começamos a correr os lugares e, por fim, nós voltamos na escola ETEC. Para organizar o campeonato na ETEC, nós não conhecia a diretora Andréia e muito menos o coordenador ali, que ajuda ela a coordenar tudo ali, que era o Rodrigo. Nós fomos lá falar para eles que nós queríamos fazer um campeonato de rugby, contamos a história, queríamos passar todo o entusiasmo para ele e para ela. Mas eu acho que na veia deles já corre alguma coisa do esporte, alguma coisa da classe do deficiente, que a gente pensou assim, hoje a gente até dá risada, assim, entendeu? A gente tem uma liberdade, uma paixão por aquela diretora, por aquele moço tremenda. Aqueles dois, como se diz, eu não sei se bebeu água no mesmo copo que a gente, pelo rugby, que eu não sei. Eu sei que tudo que nós falamos, eles falaram sim, que podia, tipo assim, deu todo o apoio. Mas até então, nós não tínhamos amizade com eles e nem estávamos ali antes, já treinando para acontecer o campeonato ali. E por fim a gente pensou assim, vai ter que dormir aqui o povo. Tá bom, vai ter que dormir aqui o povo. Vai ter que fazer comida, a alimentação vai ter que ser aqui. Tudo bem, a alimentação pode sim, então fazer aqui. Aí, tipo assim, mas como é que vai ficar as aulas dos alunos? Como é que vai ficar para os alunos usar a quadra, né? Então, assim, eles usaram toda essa forma do que eles entenderam da gente também para começar um trabalho fantástico, fantástico, magnífico com os alunos. Os campeonatos que nós fizemos ali na escola ETEC trouxe um amadurecimento, um aprimoramento, uma virtude para os alunos muito, 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 muito grande, que eu acho assim, nunca pode parar, trabalhar o que a gente trabalhamos junto com eles, professores, diretores da escola, com os alunos, né? Saiu muita coisa boa, muita coisa, saiu sobre formação, se você um dia for engenheiro, se você um dia for isso, se você um dia for advogado, os direitos do deficiente. Pensa, mas muita coisa. O rugby extrai muita coisa boa para tudo. Enfim. Então aí o que aconteceu? Vamos organizar. Fomos em Sertãozinho buscar colchões. Trouxemos aquele monte de colchão. Aí a gente fomos atrás para cuidar da alimentação. Achamos o buffet Sim a Moça, né? Que é outro povo assim maravilhado com o esporte, com a gente, com a causa e com o deficiente, enfim, até hoje. Trouxemos a estrutura do buffet para dentro da escola. E aí, então, quando começou a mover as coisas da escola, era assim, os alunos que estudavam nessa sala vai passar para a sala de cima, para a sala do lado de lá, para a sala do lado de cá, enfim. Por quê? Porque a gente também organizamos o campeonato e existem alguns períodos que dá para emendar aqui o feriado com o aniversário da cidade, você entendeu? Então, por exemplo, dia 1º de maio é dia do trabalho, dia 3 de maio é aniversário da cidade, é feriado, acaba emendando, enfim. Mas essa escola, ela não é uma escola assim, ela tem uma rotina de aula que às vezes encaixava de ter aula e também está com o pessoal do campeonato aqui. Então você pensa o tamanho da tormenta que a gente causamos para acontecer o primeiro, o segundo campeonato
dentro de uma escola ainda em movimento com períodos de aula. Mas graças a Deus, era uma coisa e é uma coisa de Deus. A visão que a professora, a diretora, que o Rodrigo, né, a Andréia, os professores viram sobre tudo o que aconteceu de bom, não só para a área esportiva dos deficientes, dos atletas, como também para o aprendizado dos alunos. É lógico e é claro que sempre tem um ou outro que às vezes não concorda com isso ou não concorda com aquilo. Mas quando se trata de minoria, é ficado na berlinda, vamos dizer assim. Mas assim, nunca maltrataram ninguém, nunca aconteceu nada de ruim com ninguém, enfim. O primeiro campeonato que aconteceu, a gente depois, quando terminou o campeonato, né, a gente sentamos com eles para o agradecimento, enfim, eles ficaram apaixonados pelo que a gente levou para dentro da escola. Sempre tivemos um carinho muito grande pela escola, muito grande pela ETEC, né, muito grande pela diretora, e a gente conseguiu fazer esse campeonato. O mais incrível de tudo foi assim, nós tivemos muito apoio, nós tivemos, vamos dizer assim, muita ajuda para estar fazendo um campeonato, né? Como vocês aí em Brasília já realizou campeonato, sabe aquilo que precisa, a estrutura que precisa. Graças a Deus, assim, a gente conseguiu fazer o melhor e foi tudo com honra, tudo com glória. A gente não via o desgaste que causa emocionalmente, não via, não sentia o cansaço físico que causa, mas assim, tudo pelo prazer de ver acontecer, sabe? E o rugby mobilizou a cidade toda ficou sabendo, jornais, revistas, enfim. Era uma coisa bem surpreendente de se ver o quanto que a gente foi feito uns folhetos, uns banners também soltamos pela cidade. Todos tiveram conhecimento no sentido assim, sobre de ver a imagem de uma pessoa com deficiência em cima de uma cadeira diferente, mas que cadeira de roda diferente? Não, essa é uma cadeira esportiva de jogo. A gente tivemos vários convites, a gente fomos em várias escolas levar a modalidade, a apresentação do esporte. É tudo de bom, sabe? É dizer assim, tudo de bom mesmo, sabe? É realizar um campeonato, levar para frente o que o rugby traz para a pessoa, a integração. O rugby traz e nos trouxe muito benefício. Nós hoje, nós não tivemos todas as nossas cadeiras compradas, as melhores cadeiras, em modo de dizer assim, com todas as rodas Spiner, né? As rodas Spiner é uma luxúria para um atleta, né? Todo mundo que é a tal da roda Spinner ou Spiner, sei lá eu. A gente não tivemos tudo isso, essa conquista, mas a gente passamos bem perto, mas não está descartado. Por conta do rugby, para você ver, nós tivemos o recurso de R$ 100.000 da senadora Mara Gabrilli, hoje, que antes ela era deputada, ela nos deu, por falta de algumas regularização na documentação da nossa entidade, do envolvimento maior e de interesse de outras partes melhores para isso, o recurso foi perdido, né? Mas assim, graças a Deus, eu e o Vicente tivemos a oportunidade de ir no gabinete dela, em São Paulo. A gente até gravou um videozinho com ela, e ela disse, legaliza a documentação que eu vou dar de novo a emenda para vocês para o Paradesporto. Você vê o que o rugby trouxe para a gente. Mesmo não tendo toda a legalidade de documentação, o que a gente chegamos a conquistar através do rugby? O contato com uma senadora. Hoje a Mara Gabrilli é uma senadora. E vamos mais um pouco, que eu vou contar para você aí de primeira linha. Ó. A gente também, quando os meninos estavam em São Paulo, no campeonato, acho que foi o penúltimo, não sei se chegou a ser o último campeonato que a gente foi, que eles foram, eu não estive lá, eu sentei com o assessor do deputado Samuel Moreira, que falou para a gente que iria nos dar uma van, porque ele falou assim, o que você vai fazer aqui? Eu falei, eu vou montar o salão que vai ter o bailinho, o forró, que a gente cuida do forró. Como assim? A nossa entidade cuida do forró da terceira idade, e com o recurso do que ganha aqui do barzinho, a gente mantém o esporte de rugby que os meninos jogam.
Inclusive, eles estão em viagem vindo para Bebedouro, que eles estão no Campeonato Brasileiro em São Paulo. Aí ele falou assim que ele ia dar uma van. E para a honra e glória de Deus, dia 9 de julho, às 15 horas da tarde, a van de marca Mercedes, com 19 lugar, chegou em Bebedouro. Ela ainda não foi feita a entrega do prefeito para a gente oficialmente, porque ela vai chegar para a gente com a benção completa, documentada, com seguro e com o licenciamento de pedágio. Você está vendo os benefícios que o rugby traz para aquilo? Por isso que eu te falo e encho o peito. Se tiver uma entidade por aí que trabalha honestamente, com caráter e dignidade, nós trabalhamos para esse patamar. Nós queremos comprar as cadeiras novas, nós queremos levar o rugby para frente, levar para adiante, porque tudo isso que acontece assim, vamos dizer, não é por mérito, modo de dizer, mera coincidência, não. A gente tenta ser transparente, a gente tenta ser honesto, a gente tenta trazer um trabalho bonito, um trabalho que traz resultado para que a pessoa que quer participar do esporte, da causa do idoso, enfim, a transparência. Isso tudo é o rugby que tem trazido. Uma van que custa 200 e poucos mil reais, a maior que tem, que é de 19 lugar, da melhor marca, que diz que é a tal da Mercedes, eu não entendo esse negócio de marca, mas diz que é a da Mercedes, a gente teve a oportunidade de entrar dentro e ver a realidade. Agradecer o deputado, né, por essa honra que deu à nossa entidade, que vai beneficiar muito os nossos meninos que participam do esporte, e também a causa do idoso, né? Isso tudo foi por conta do rugby. Ele falou, eu disse, eles estão num campeonato de rugby em São Paulo. Estão vindo embora. Era num sábado, mais ou menos 1h30 da tarde. Falei, eles estão para chegar. Aí eu disse, a gente paga a van com o recurso daqui, com o recurso dos eventos que a gente faz aqui. E aí não tem como parar, José Gino, não tem como parar. Eu e Vicente fala muito sobre. A gente está vivendo, o mundo está vivendo, né? O Brasil, essa pandemia para a gente que vive de eventos, que vive de recurso de eventos, que não recebemos ainda recursos públicos, a gente vem passando uma crise muito grande no quesito financeiro. Por quê? Porque para manter a entidade, a gente tem aí um gasto, a gente precisa manter as portas abertas, precisa manter uma coordenação para cuidar dessa documentação, uma contabilidade, uma assistente social. Então, assim, fora outras burocracias da entidade, que é um telefone, que é um isso, que é um aquilo. Então, queira assim, queira não, pare e pensa, se não é Deus na nossa causa, para manter tudo isso. Eu não tenho como injetar o meu dinheiro na entidade. O Vicente não tem, os meninos não têm. São todos assalariados. E aí você para e pensa, como não tem sido fácil aí para manter a entidade de vocês? Aqui não é diferente. Nós não trabalhamos com trambique, nós não trabalhamos com covardia, nós não trabalhamos com bandidagem, não é nada disso. É tudo na honestidade. É difícil passar isso para as pessoas. Eu acho assim, se a gente conseguisse transmitir o que a gente tem hoje de responsabilidade em gasto para manter a entidade ainda de pé e mostrar que nós não recebemos um centavo de recurso público, eu acho que as pessoas chorariam. E não é para o meu benefício, eu ando, né? Tenho 42 anos, na minha casa não tem ninguém deficiente, na minha casa não tem ninguém idoso. O único idoso que tinha era meu pai, vamos dizer, 65 anos. Hoje está fazendo 14 dias que ele partiu, né? Mas assim, é por paixão, é por prazer. É assim, é fazer o que eu faço pela entidade para manter ela de pé, para manter o esporte dos meninos na ativa. Você entendeu? Eu tive alguns problemas de saúde sério, graças a Deus me sinto curado, mas curado mesmo. Eu não sinto nada perto do que eu senti, da gravidade que foi, do que podia acontecer, enfim. Se eu morrer trabalhando, fazendo alguma coisa para a entidade, para qualquer entidade, que eu não só ajudo o Movimento Superação, não. Eu também faço parte do voluntariado, tanto do Movimento Superação, como também do asilo que tem aqui, que é o Recanto São Vicente de Paulo, que está na cidade há 83 anos. Eu ajudo muito lá também.
Então, assim, a minha paixão, o meu prazer no movimento de superação, deixa eu deixar uma coisa clara para todo mundo, eu não faço parte da diretoria da entidade mais. Hoje eu só sou um voluntário. Quando a gente fundou a legalização para documentar, para criar um CNPJ, eu fazia parte, mas aí venceu a cada 4 anos, vence, né? Então, assim, por eu ser funcionário público, também não pode. Mas eu não faço questão nem um pingo. Eu sei das considerações que os meninos da diretoria têm por mim. Muitas coisas eles me consultam, eles me passam, eles esperam eu aprovar no sentido assim, falar sim, falar não. Eles também catam bastante da minha ideia. Então eu não faço parte da diretoria, eu só sou um voluntário. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vida, eles podem contar comigo e eu quero manter a entidade de pé. Eu tenho uma preocupação. Eu e o Vicente tem uma preocupação. A gente às vezes fica pensando assim, que tem hora que a gente se sente um braço muito forte na entidade para sustentar a entidade. Isso não é bom. Porque, um exemplo, se a gente chega a faltar, se a gente chega a adoecer, quer dizer que ela tem muita chance de se desmoronar, você entendeu? E é isso, a gente fica com esse medo, mas esse trabalhar é de Deus, não é nosso. Às vezes a gente que se precipita, enfim, né? Eu já falei por várias vezes que eu já falei isso para Deus, que eu queria que Ele tirasse a vontade minha de querer ajudar a entidade, de querer fazer isso, de querer fazer aquilo. É uma coisa incrível. E parece que quanto mais eu falo isso, mais paixão dá de fazer as coisas, né? Então, assim, eu não meço esforço. Olha, vai ter tal. A gente já cuidamos de evento muito grande, né? Aniversário da cidade, carnaval, estrutura para isso, estrutura para aquilo, fazer almoço, fazer comida, enfim. A gente vai aprendendo a fazer as coisas e parece que vai dando tudo certo. Deus vai direcionando tanto disso, tanto daquilo, compra esse tanto, providência. Nunca passamos certo apuro em nada. Até carnaval que a gente tocamos aqui na cidade de cuidar com aquele monte de caixa térmica, aquelas barronas de gelo, quebrar, moer para gelar as bebidas, enfim. Tudo para sustentar a entidade. Olha, se fosse pago para fazer isso, não era feito tão bem feito quanto é de fazer gratuitamente e às vezes ainda assim, tipo assim, ainda brigar, ainda levar xingo, modo de dizer. Você entendeu? Então é isso, é uma paixão que não existe, vem uma força, vem uma virtude. Eu acho que isso é uma virtude, sabe? Eu canso de ouvir do povo admiração pelo trabalho que a gente ajuda na entidade, no asilo. O pessoal nos parabeniza, nos admira, nos honra com palavras, que isso são os verdadeiros combustíveis das nossas vidas. Talvez não seria abrir uma bolsa, abrir uma carteira, dar uma nota altíssima de dinheiro. Não, dinheiro faz bem, faz. Mas assim, a gente ouve palavras de entusiasmo, palavras de apoio, de gratidão, que isso que é o nosso combustível, você entendeu? Eu fico feliz por conseguir ter esse dom, por ter essa força, por ter essa saúde, essa virtude de querer ajudar. Então eu vejo assim, que gostaria que surgisse mais pessoas que ajudassem no mundo voluntariado, no mundo de os menos favorecidos, porque às vezes nem sempre você socorre uma situação com uma carteira cheia de dinheiro. O dinheiro não resolve tudo. Então, muitas das vezes é a mão de obra que se precisa para que as coisas tenham glória. Não é só. A gente falou uma coisa hoje, é bem engraçado, né? A gente trabalhava, e o nosso recurso com a entidade não saía daquilo, não saía daquilo, porque compra, paga, paga, compra, compra, paga, paga, compra. Hoje nós estamos trabalhando, entre aspas, até menos, e a gente estava até admirando hoje assim, da onde está vindo esse dinheiro que está dando para pagar fulana, beltrana, cicrana, né? É uma coisa de se admirar. E eu falei assim, eu, para ser sincero, não sabia nem tinha interesse em saber qual era o recurso que nós tínhamos em caixa. Não temos muito, mas a hora que ele falou, eu estou surpreendido, porque a gente tem o recurso para pagar a fulana até agosto, até setembro. Então, assim, você vê, era para nós já não ter mais nem um centavo. A crise pegou todo mundo despreparado. Essa pandemia, nós não sabemos até quando isso vai ficar assim. O nosso público é o último a voltar.
para e pensa se não é Deus na causa, né? Mas graças a Deus estamos aí na luta, não queremos parar jamais. Enquanto nós tivermos força, nós vamos tocar. Temos muita ansiedade, sim, em realizar campeonatos de rugby aqui, você entendeu? A gente sempre deixou isso muito claro para a diretora da escola ETEC, Andréia. A gente teve, sim, uns fracassos, até da minha parte, você entendeu? Até da minha parte, para mim isso foi um aprendizagem, a forma, no meu fracasso, no sentido, no meu esgotamento, você entendeu? Mas você vê, não consegui abandonar, não consegui sair fora, não consigo pular do barco. Às vezes a gente pensa que a onda, a tempestade é alta, mas está aí. A prova está aí. A gente temos aí hoje uma van, a gente tem os meninos de volta no time, a gente estávamos planejando em realizar um campeonato aqui sim, mas aí veio essa burocracia, pandemia, pandemônio, como também diz a irmã, né? E a gente espera que isso passe logo, que a gente retoma as atividades do esporte. Os meninos tá doido para jogar rugby, tá doido para ir em campeonato. E assim, a minha paixão, a minha alegria é saber que eles querem estar nos campeonatos, que eles querem jogar rugby, que eles querem que a coisa do esporte continua. E a gente pensa assim, vamos tocando, vamos seguindo, que nada é por acaso, né? É isso daí. É isso mesmo, Ednei. Muito obrigado aí pelo seu depoimento, pela sua história, assim, por ouvir um pouquinho da história de bebedouro, do rugby, do movimento de superação, da sua história, acho que bem bacana. Vicente, você quer complementar alguma coisa sobre a história do, do movimento de superação, do time, dos campeonatos, que a gente também já está encaminhando para o final do nosso episódio. Ok, ô Zé, não, a questão do campeonato, bom, primeiro campeonato a gente tinha já, né? A gente tinha já a formação do time. Infelizmente, alguns até hoje, né? Não evoluiu, né? A ponto de estar indo para campeonato, etc, etc. Na época que a gente promoveu, foi em 2015, né? O primeiro campeonato aqui no Bebedouro, já tínhamos já, né? O Dinei comentou se já ou não, né? Se já tínhamos a entidade, já sim. Inclusive para promover o campeonato, a gente tinha que ser filiado, né? E os campeonatos de bebedouro sempre foram chancelados, né? Porque a gente até então tinha e tem esse pensamento que a partir do momento que é chancelado, que poderia estar um campeonato ranqueado e o pessoal teria mais interesse em estar vindo, né? É um campeonato que a gente tem bastante orgulho em estar organizando. Só gostaria de estar salientando, Zé, a gente conhece muito bem as dificuldades hoje, pelo fato talvez de conhecer essa logística, né? A gente conhece a logística e sabe a dificuldade de você, como se diz, você ter uma quadra e ter o local para poder o pessoal para dormir, etc, etc, né? Então, eu vou falar para você, é o maior sonho meu, eu até falo sempre isso pro Dinei, o meu maior sonho, e eu gostaria de realizar um dia, é ter, né, a gente corre atrás, estivemos bem próximo, né, que a gente, através de alguma promessa, né, a gente esteve próximo de ter já o terreno, tá? Mas o meu maior sonho é ter
centro de convivência onde a gente possa estar organizando os treinos, né? Que aqui é um projeto regional, né? Que não abrange só Bebedouro, tem os meninos, tem o Jorge, no caso, que é de Viradouro, é, temos o Cláudio, que é de Luiz Antônio, menino de Ribeirão, que você conhece muito bem. Então, nosso maior sonho, meu maior sonho, é ter um centro de convivência onde a gente possa estar organizando campeonatos, né? E, se possível, a nível um campeonato brasileiro, uma Copa Caixa, né? Já tivemos uma Copa Caixa aqui em Bebedouro, né? Para a primeira Copa Caixa da segunda divisão foi organizada aqui em Bebedouro, né? A gente tem esse orgulho, né? E o nosso sonho é estar correndo atrás de ter e construir um centro de convivência onde a gente possa estar organizando campeonatos de rugby, porque não tem palavras para decifrar o que o rugby trouxe, não só para mim, mas para a cidade de Bebedouro e nossa região. E é isso, eu tenho muito orgulho de fazer parte, né, de acompanhar e fazer parte da história do rugby, Zé. Gente, muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês de estarem gravando esse episódio com a gente. Eu acho que se a gente ficar aqui, dá para fazer vários episódios só sobre a história de vocês, a história de Bebedouro, a história da região, porque é muito rica. Eu queria agradecer aí a disponibilidade do Dinei e do Vicente para gravar e que, caminhando já para acabar, para finalizar o episódio, vocês dessem as suas considerações finais e muito obrigado aí por todo mundo que ouviu até agora o nosso podcast. Vicente, você pode se despedir das suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade da gente falar um pouquinho. É claro que em outras oportunidades a gente fala mais, conta um pouco mais, né, da nossa história aqui de Bebedouro. Eu gostaria de deixar um abraço carinhoso a todos, sem exceção, né, a todos que fazem parte. Letícia, né, em especial, um beijo no coração da Letícia, né, que tem uma garra que não, né, para organizar. Quem organiza, quem conhece os bastidores vai saber muito bem do que eu estou falando. Sem exceção, gostaria de mandar um abraço a todos que fazem parte do mundo e da família do rugby. E muito obrigado, Zé, muito obrigado mesmo pela oportunidade da gente poder estar relatando um pouquinho da nossa história. Um abraço. Dinei, com você. Eu também quero me despedir desse trabalho maravilhoso que você criou aí para estar falando sobre o esporte. Te parabenizar, porque independente de qualquer situação enfrentada por esse vírus, você elaborou um trabalho de extrair de cada pessoa que você entrevista muito, muito, muito forte falando sobre o esporte. Eu acho que esse trabalho não pode parar. Você deve manter esse trabalho para que a gente possa desenvolver mais a comunicação do esporte, do rugby, conhecer mais a história das pessoas e também, além de tudo, transmitir o que o rugby transmite em todas as áreas. Eu quero falar para você aqui uma referência que para mim me marcou muito dentro do rugby, que inclusive eu estive acompanhando, né? Eu fui staff do time dos Gigantes no Campeonato do Rio e me chamou muito a atenção duas cenas daquele menino, que ele tem a vaga dele como ponto baixo na seleção
que é o Zé Raul. Aquele menino me traz uma referência muito, 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 muito linda por 2 episódios. Um primeiro episódio foi quando eu vi o choro em desespero pelos Gigantes ter perdido pelo Minas por meio ponto naquele campeonato ao qual eu era staff. Eu guardo aquela imagem e sempre que lembro de referência em atleta me vem o Zé Raul. E falando ainda dele, para você ver o tamanho e liberdade que o rugby traz para uma pessoa como o Zé Raul, que é um tetraplégico. Eu me recordo que ele pediu ajuda para mim para o auxílio do banho, né? Lá na Andef. Então eu levei ele lá para o banho, enfim, levei as coisas. E aí eu estava esperando ele sair do banho, abrir a porta para que eu ajudasse ele a pôr a roupa, porque ele ia tomar banho, ele ia fazer as necessidades dele. E aí eu falei, depois eu tenho que estar limpando aqui, enfim, aquilo que a gente sempre faz por aí, né, para auxiliar. E o que me chamou muito a atenção, que quando a porta abriu, o Zé Raul já tinha feito as necessidades dele, ele já tinha tomado banho, ele já tinha feito toda a limpeza ali da onde ele tomou o banho, e eu não me recordo para que foi que eu auxiliei ele ali. Aquilo me chamou muito a atenção de ver como que uma pessoa com tetraplegia conseguiu fazer tudo aquilo sozinho, sendo que não tem movimento de mão, né? Então, assim, essas 2 referências que eu trago dele dentro do esporte, foi dentro do rugby que ele conseguiu isso. E ele sempre deixou. Sim, como eu te disse, isso me deixou muito impressionado, que eu comecei a refletir que ele era capaz de fazer tudo aquilo graças ao esporte que ele pratica, que é o rugby, né? O rugby trouxe para ele muita liberdade, trouxe para ele muita força de vontade de querer ser o que ele é. Ele é um menino muito dedicado àquilo que ele gosta, que ele faz por paixão, defende a camisa da seleção brasileira, defende a camisa do time que ele atua. Então, assim, eu vi naquelas lágrimas a verdadeira paixão que ele tem pelo esporte. E quero deixar aqui um abraço para você, um abraço para todas as equipes, um abraço para todos os atletas e que, independente de qualquer dificuldade que a gente encontra, independente de qualquer indisposição, ânimo ou desânimo, que tudo isso faz parte da nossa vida, que a gente possa continuar aí lutando, levando o esporte, conscientizando aqueles que a gente sabe que o dia que tiver a oportunidade de entrar dentro do esporte, que vai trazer muita qualidade de vida, vai trazer muita liberdade, vai trazer uma integração muito boa para a pessoa. Só isso já que o esporte desenvolve para cada pessoa hoje com uma tal deficiência, já é uma alegria tremenda, uma felicidade de saber que você pode estar ajudando a mudar a vida da pessoa, né? A questão de subir o seu grau para um nível mais alto, para o seu potencial de uma seleção, para o paradesporto de alto rendimento, isso já é detalhes mais sofisticados que a gente pode estar comentando mais adiante, mas sobre o esporte é isso que eu tenho a dizer. Foi uma modalidade muito bacana, muito bonita que chegou, muito bonita que foi desenvolvida e a gente agora faz parte dele e não podemos deixar a peteca cair, tá? Tenha todos aí uma boa noite, ficam todos com Deus e muito obrigado.